E no vídeo de hoje nós teremos a resenha completa do Smartwatch X16. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Franciele Bubiniak e aqui no canal já tem um vídeo do unboxing das primeiras impressões do Smartwatch X16. Esse smartwatch que tem como diferencial ser um smartwatch gamer com opções de joguinhos no menu. Eu fiquei usando ele por alguns dias para só então trazer a resenha completa com todas as considerações que eu tenho a fazer desse smartwatch que é um lançamento. E sem muita enrolação, já trouxe vocês aqui para minha bancada porque essa resenha vai ser completa, então a gente tem muita coisa para falar em relação a esse relógio. Mas antes de continuar, eu quero te convidar a conhecer o meu canal e a se inscrever se ainda não for inscrito. Por aqui tem vídeos novos de segunda a sexta-feira às 19 horas, sempre com muito conteúdo e informação sobre o universo da importação. Sempre trago unboxing, resenhas, dicas de como utilizar o seu smartwatch, além do que eu criei um grupinho no Telegram bem bacana para interação, dedicado especialmente a importadores iniciantes. O link do grupo sempre fica na descrição dos meus vídeos. Se você tiver interesse, indico muito que você entre no grupo, porque lá a gente interage bastante e troca bastante informação também. Então não perca tempo e se inscreve logo por aqui para ficar ligado em todas as dicas e vídeos, tá bom? A primeira observação que eu tenho para fazer em relação ao Smartwatch X16 é sobre a caixa onde ele vem. A caixa é muito bonita, é desse papelão mais reforçado, como vocês podem ver é esse modelo mais comprido, o que eu achei um ponto bem positivo porque é realmente muito bonita, chama bastante atenção. Abrindo aqui a caixa, nós temos o smartwatch e a pulseira. Retirando aqui essa proteção que ele vem, nós temos o carregador, que é um carregador magnético, e vem como adicional essa pulseira que, inclusive, eu nem sabia muito bem para que servia essa pulseira, e a nossa colega Ana Paula comentou no meu vídeo de unboxing que se trata de uma pulseira loop solo, tipo aquelas da Apple que agora eles lançaram, que não tem a regulagem, né? Ela estica e você veste o smartwatch com essa pulseira aqui. Obrigada, Ana Paula, pelo seu comentário, tá bom? Fora isso, nós temos um manual com o QR Code, muito importante, né, pra gente fazer o download e a instalação do aplicativo, e de acessórios que vem junto com o smartwatch é isso. No vídeo de unboxing eu já tinha tirado essa proteção do relógio, mas aqui está o relógio, o smartwatch. Vou mostrar aqui para vocês por fora como é o relógio, para vocês terem uma noção de acabamentos. Esse smartwatch, ele é muito bem acabado, não veio nada desencaixado, nem cola aparente, nada riscado, então eu gostei bastante do acabamento desse relógio. Na lateral, a gente tem apenas a presença do botão coroa, não tem aquele outro botão compridinho que normalmente os modelos de smartwatch possuem aqui, então esse relógio, o X16, tem apenas o botão coroa. Eu confesso que nesses dias que eu fiquei testando ele, usando no meu dia a dia, até a gente acostumar que não tem esse botão aqui, confunde um pouco, mas é questão de hábito mesmo. Lá pelo segundo, terceiro dia que eu tava utilizando ele, eu já tava bem habituada aqui com acender e bloquear a tela pelo botão coroa. Fora isso, a gente tem aqui a presença do microfone nessa lateral, e nessa outra lateral nós temos os altos-falantes, a saída de som no caso, porque esse smartwatch faz e recebe ligação. Já em relação à pulseira, eu cheguei a mostrar no vídeo de unboxing que ela não veio tão bem acabada assim, ela veio com rebarbas aqui na lateral, sobras de borracha, dá pra ver bem certinho aí no vídeo. Aqui também ela veio, eu até dei uma raspadinha com estilete mesmo pra tirar o excesso, mas não me impediu de encaixar a pulseira aqui no relógio. Mas a qualidade é aquela que a gente já tá acostumado de pulseira de borracha, é muito confortável, não tenho do que reclamar tirando essa parte de acabamento da pulseira também. Bom, como eu mencionei ali na parte dos acessórios, o carregador dele é o magnético, é o carregador igual do X7. O que eu vejo isso como um ponto negativo, porque eu realmente prefiro os smartwatches que carregam por indução. Por exemplo, o W46 tem o carregador por indução. Esse daqui ele é um pouco chatinho, você tem que encaixar muito bem certinho aqui
os pinos no relógio, no smartwatch, deixar ele numa superfície bem quietinho, carregando, não encostar, porque qualquer batidinha ele acaba desconectando e daí fica aquele vibre e para, porque ele fica desconectando e conectando. Até se fosse aquela versão de carregador magnético que é uma presilha, que deixa ele mais firme no relógio, já seria melhor. Então, sinceramente, não gostei muito desse quesito de carregador. E bom, já que a gente tá falando sobre o carregador do relógio, eu estou utilizando ele há alguns dias e fiquei de olho em relação ao teste da bateria, para saber quanto tempo ia durar a bateria dele. Nos primeiros dias usando o smartwatch, eu fiz um uso contínuo desse relógio, de todas as funções que ele tinha para me oferecer. Deixei ele emparelhado com o meu iPhone, eu recebo bastante notificação no meu dia a dia e fora isso, eu deixei acionado a função de acender a tela quando você eleva o pulso, deixei conectado o Bluetooth de chamadas, que é um Bluetooth à parte. Enfim, usei todas as funções do relógio, de vez em quando ia lá, acionava um joguinho, jogava um joguinho ali uns minutinhos, acionava os sensores e eu tive que carregar ele 2 dias seguidos, todos os dias. Carreguei um dia, a bateria esgotou, no outro dia carreguei de novo. A partir daí, eu desabilitei algumas funções do relógio, como por exemplo, a função de elevar o pulso e acender a tela, diminuir um pouquinho o brilho da tela, parei de ficar usando ali os joguinhos e os sensores, aí sim eu senti uma diferença na durabilidade da bateria. Quando eu parei de usar tão continuamente todos os recursos do relógio, a bateria durou 3 dias seguidos. Então eu carreguei o smartwatch num dia, usei ele por 2 dias inteiros e no 3º dia que eu fui dar a nova carga no smartwatch. E outra observação que eu tenho em relação à bateria que eu não gostei muito é que para eu saber o nível da bateria, por exemplo, ele não aparece grande aqui no atalho, ele aparece bem pequenininho aqui em cima da tela o nível da bateria. Tem as duas formas de eu saber o nível da bateria, ou arrastando aqui o atalho e ele vai estar aqui em cima, ou acionando os menus, também vai estar aqui em cima o íconezinho da bateria bem pequenininho. É uma questão de uso, de se adaptar com isso também, que normalmente nos outros smartwatches essa informação da bateria tá maior ali no atalho. Eu vou instalar as pulseiras nele para falar um pouquinho em relação a conforto no uso do dia a dia desse relógio, desse smartwatch. Aqui a primeira deslizou bem, consegui colocar a pulseira tranquilamente. Esse de baixo aqui tava um pouquinho mais difícil, mais apertado para conseguir passar a pulseira, mas consegui encaixar. Ele com a pulseira tradicional fica dessa forma, tá? Muito bonito. Em relação a conforto, eu achei muito ok. Lembrando que ele tem a tela de 44mm e eu tenho pulso fino. E ainda assim, eu me senti muito à vontade utilizando o smartwatch. Não achei que ficou exagerado nem nada no meu pulso. E para usar no dia a dia, perfeito. Nada a reclamar em relação a conforto desse smartwatch. Eu vou aproveitar e vou colocar essa pulseira aqui diferente, aqui estica, para vocês verem como que é o uso dessa pulseira. Então, como ela não tem ajuste, a gente só encaixa ela direto aqui no smartwatch mesmo. E para colocar, a gente tem que vestir como se fosse uma pulseira mesmo. No meu caso, meu pulso é fino e essa pulseira, ó, ficou bem larga. E ainda falando sobre pulseiras, esse smartwatch aceita outros modelos e tipos de pulseira. Por exemplo, pulseira milanesa, pulseira de nylon. Inclusive, eu tô com uma pulseira azul aqui que eu achei que combinou muito bem com ele, que ficou muito bonita. Eu tava usando ele no meu dia a dia com essa pulseira aqui que eu gostei bastante e vou colocar aqui pra vocês no vídeo verem como que fica. Eu gosto bastante de pulseira de nylon, acho elas bem confortáveis para usar no dia a dia também. Então ele com a pulseira de nylon azul, gostei bastante, achei que ficou muito bonito. E vocês, o que vocês acharam? Mais algumas observações para fazer em relação ao relógio, dessa parte externa aqui do relógio, é sobre a tela. A tela desse smartwatch é um ponto muito positivo, que eu gostei muito também, por conta do tamanho, é um tamanho bem grande, é um smartwatch muito de presença, assim, que chama muita atenção quando você tá com ele no pulso. E além da tela ser grande, ser bonita, a resolução e a
qualidade da imagem dele é muito boa mesmo. Apesar dele ter um pouquinho de borda aqui, não sei se vocês conseguem reparar que aqui embaixo a caixa dele termina mais ou menos aqui, onde tá a minha unha. Então daqui até a tela ele tem um pouquinho de borda assim. Sinceramente, para mim não é algo que me incomoda, mas acho interessante pontuar isso no vídeo. Eu espero que no vídeo esteja dando para captar o quanto a imagem dele é bonita, as cores muito vivas, não tem aquele problema de ficar parecendo pixels, né? Acontece em alguns smartwatches de entrada que a resolução da tela não é tão boa. Com o X16 não temos esse problema, porque é realmente muito bonita a tela dele. Mesmo virando assim bastante o relógio, a gente ainda consegue enxergar bem nitidamente ali a hora, a data, tudo certinho. Esse smartwatch, ele é touch, né? Só que para você acessar os menus, como ele não tem aquele botãozinho aqui lateral, então vamos supor que você está aqui com a tela bloqueada. Você vai precisar clicar no botão e depois clicar na tela para conseguir acessar os menus dele. Depois que você acessa o menu, você pode escolher qualquer função aqui, qualquer opção que você queira, tocando na tela, clicando na tela, que ele vai abrir tranquilamente, né? Em relação ao smartwatch ser ou não à prova d'água, eu comentei naquele primeiro vídeo que eu postei sobre ele, um preview, digamos assim, né? Que eu ainda não tinha comprado, ele não estava com ele em mãos, que ele tem certificação. Porém, eu gosto de fazer sempre essa observação em todos os meus reviews, as minhas resenhas, de que smartwatches de entrada é complicado você afirmar com certeza que eles são à prova d'água. Como esse smartwatch faz ligação, ele tem esses acessos, esses furinhos aqui na lateral da caixa do relógio, o que pode vir entrar um pouquinho de água ali e na hora não fazer mal, o smartwatch vai continuar funcionando, tudo certinho, só que a longo prazo pode vir a enferrujar alguma coisa ali dentro do relógio e trazer problemas, começar a dar problema no funcionamento, no carregamento, enfim, pode interferir ali em várias questões, várias situações. Então eu nunca indico que você vá na piscina ou tome banho com smartwatch de entrada. Suor, respingos, lavar uma louça e respingou ali um pouquinho de água, ou saiu na rua, choveu, respingou um pouquinho, ok. Mas mergulhar eu realmente não indico. Outro ponto positivíssimo nesse relógio são as watch faces, que tem muita watch face e muita watch face legal. Várias watch faces animadas, ó, esse daqui é bem engraçado. Tem muita watch face aqui, eu não parei para contar ainda, deixei para fazer isso no vídeo, então a gente vai contar junto, então, quantas watch faces vem aqui nele. Então a gente vai começar com essa da menininha descendo de bicicleta. 53 watch faces no total esse smartwatch tem. Então eu pulei ali, vocês perceberam no vídeo ali que eu acelerei que tinha uma foto, porque também dá para personalizar. Além de ter várias watch faces, ainda dá para pôr foto da galeria. A resolução da foto fica perfeita, fica linda, linda mesmo. Eu amei essa função de colocar foto unido a uma tela muito bonita com uma resolução muito bonita. O resultado foi fantástico e eu adorei. Eu vou começar agora então mostrando o sistema do smartwatch e as funções do menu. Então vou dar uma passadinha, vou explicar sobre todas elas uma por uma. Vou começar avisando que esse smartwatch tem apenas um atalho, que é o atalho de baixo para cima, onde temos o Bluetooth, que é esse primeiro que tá amarelinho aqui. Esse segundo é o estilo do menu, ele tem 3 opções de menu. A primeira é o menu colmeia, então ele tem aqui o menu colmeia, um menuzinho. Ele dá uma leve travadinha, mas ainda assim achei ele até fluido, mas eu esperava ele ser um pouquinho mais rápido, sim, confesso. A segunda opção de menu são os 9 ícones por tela, assim, confesso que esse é o que eu gosto mais, que aparece 9 ícones. Mas também tem a opção de lista, para quem gosta, dá para deixar o menu também com essa opçãozinha de lista, ó. Daí ele vai aparecer assim. Próxima opção do atalho é a configuração de brilho, para você ajustar o brilho da imagem.
Bom, como eu disse para vocês, então para acionar os menus a gente precisa clicar aqui na tela. O primeiro deles é onde fica salvo as notificações. O meu eu tinha desemparelhado, por isso que ele tá sem a listinha aqui, mas aparece a lista das notificações que você recebe. Um ponto negativo que eu já vou deixar aqui para vocês no vídeo registrado é que ele não aparece o ícone da rede social. Ele aparece apenas aquele pontinho de exclamação, igual é no sistema do W26, sabe? Achei um ponto negativo, porque a gente tem modelos de entrada que aparecem certinho o ícone da rede social. Um exemplo é o W46. A próxima opção é o calendário. Aqui ele me traz o dia, o mês e o dia da semana. Se eu clicar aqui embaixo, ele vai aparecer o calendário do mês todo. Próxima opção é calculadora. Então, esse smartwatch traz a opção de calculadora. Essa opçãozinha desse microfoninho aqui é para ativar a Siri. Peguei meu celular aqui para mostrar para vocês e vou clicar aqui na opçãozinha do microfone. Se eu clicar aqui, ó, ele ativou a Siri no meu iPhone. Para desativar é só clicar aqui em cima dele de novo. Próxima opção do menu é procurar pelo meu smartphone, quando estiver emparelhado, obviamente. Próxima opção é o QR Code para fazer a instalação do aplicativo, que é o M2 Wear. Próxima opção é a configuração de você ativar ou desativar a opção de quando você elevar o seu pulso com o relógio, acender a tela automaticamente. Aqui no meu caso está ligada, está ativada. Se eu quisesse desativar, é só clicar e colocar modo off, mas eu vou deixar ativado. Próxima opção no menu, esses quadradinhos aqui, é o estilo do menu na exibição aqui pelo menu, né? Tem ali no atalho que eu já mostrei para vocês, mas se você já tiver com a tela aberta, é aqui que você vai para fazer a configuração do estilo do menu. Próxima opção é de clima, porém aqui o meu não está funcionando porque eu preciso ativar lá no meu aplicativo, lá no M2 Wear, e eu não ativei. Mas você tem a opção de verificar aqui o clima pelo menu. Próxima opção é a pressão arterial. Se eu clicar aqui, ele vai começar a fazer a piscar aqui os sensores. Próximo menu, contagem de passos. E aqui ele me traz a distância, quantos metros ali eu percorri no dia, a quantidade de calorias. E essa bandeirinha aqui é a minha meta, que eu consigo trabalhar ela, alterar essa meta lá pelo aplicativo M2 Wear. Aqui nos números grandes seriam a quantidade de passos que eu dei no dia. Próxima função, monitoramento do sono. Próxima opção são os batimentos cardíacos. Então, clicando aqui no verdinho, ele também vai começar a piscar aqui o sensor. Próxima função é a função esportes. Então ele tem aqui algumas funções esportes, mas eu achei bem poucas. Acho que poderiam sim ser mais, trazer mais opções aqui. Também a gente tem outros smartwatches de entrada que tem muito mais opção, mas a gente tem corrida, caminhada, a trilha, corrida na esteira e os recordes, que é onde vai ficar armazenado aqui as informações. Esse próximo menuzinho aqui, que é um desenho estranho, parece uma ondinha, uma onda assim por cima, é para você personalizar o fundo que aparece aqui nos menus. Tá vendo que aqui tem uma imagem com vários risquinhos assim coloridos saindo? Se eu clicar aqui na primeira, vamos ver lá como que vai ficar, ó, ela já mudou. Os risquinhos estão saindo aqui do cantinho para as laterais. Vamos escolher mais uma aqui para mostrar para vocês. A 3. Ó, 3 são vários riscos aqui atrás. Eu sinceramente acho que fica um pouco poluído. Tem um aqui que eu gostei, que ele é um pouco mais básico, que eu achei que combinou mais. Ó, esse daqui. Esse é só uns risquinhos aqui atrás, eu particularmente gostei mais dele. Mas tem ali, ó, várias opções, ó. Tem 10 tipos de imagens diferentes que você pode escolher aqui para personalizar. Bom, próxima opção do menu, aqui que tem esse homenzinho sentadinho, é a função de lembrete de sedentário, para você configurar aqui e ele te lembrar de fazer um exercício físico e não ficar só sentado. É bacana para quem de repente trabalha em escritório. Próxima opção é oxigenação do sangue. Também vai acionar aqui os sensores. Próximo menu, esse azulzinho aqui, é o efeito da transição das telas. Então, por exemplo, esse primeiro aqui. Tá vendo que quando eu clico em algum menu, ele arrasta assim pro lado? Ele passa pro lado? Então, a gente consegue personalizar isso também aqui no X16. Ó, a próxima opção é o cubo. Para na transição da imagem, ó, vou clicar aqui para bloquear, vocês vão ver. Ó, aparece um quadradinho ali na imagem, ó, tá vendo?
E o flip também é bem bonitinho, também gostei, ó, ele inverte, né, como se estivesse invertendo ali a câmera. Então, uma função legal que dá para personalizar aí no seu smartwatch também. Próximo menu, que eu até me perdi ali um pouco no vídeo passado, porque ele parece uma xícara. Na verdade, é para te lembrar de beber água. Então, você clica aqui nele e adiciona um intervalo para que ele vibre, apite, né, e lembre você de tomar água no seu dia a dia, que eu achei bem bacana. Tem vários smartwatches que tem essa opção, mas tem só lá no aplicativo. Esse daqui tem no relógio. Próxima opção é o primeiro joguinho que a gente tem aqui presente no smartwatch, que é esse de atirar. Você tem que atirar aqui no disquinho voador, matar os disquinhos, ó. Esse daqui até que não trava tanto, mas até dá certo, ó. Tô jogando aqui, ó, tem que matar. Se algum deles encostar em você, você perde, ó. Aqui no meu caso eu perdi. Então essa é a primeira opção de joguinhos. Próximo menu é o menu de respiração, para você fazer aquela pausa no seu dia a dia, respirar fundo, inspirar. Próximo menu que parece uma estrelinha é o próximo joguinho. Esse joguinho das frutinhas, você tem que fazer uma sequência de 3 frutinhas iguais. Só que sinceramente eu achei que ele trava muito, ó. As frutinhas são muito pequenininhas, eu tô clicando aqui, tô arrastando, ó, e não consigo mudar. E ele tem um tempo aqui na barrinha. Quando essa barrinha esgota, é porque esgotou seu tempo. Se você não conseguir, daí você perde, né? Daí você tem que ir fazendo pontos ali até a barrinha sumir. Eu, por exemplo, não fiz nenhum ponto, então fiquei com 0 aqui. Não gostei muito desse joguinho porque ele trava, é muito pequenininho ali. Não achei muito bacana. Próximo menu é mais um joguinho, que dessa vez é do passarinho. Esse é bem legal. Ó, você tem que clicar na tela para o passarinho voar e passar por entre as paredinhas aqui, né? Se você deixar ele cair no chão ou bater, ele morre. Aqui a gente tem alguns menus com ícones de rede social, por exemplo, Facebook, Twitter e WhatsApp. Porém, quando você clica aqui para ver as notificações, ele não separa, tá? Então não vai ter, por exemplo, aqui no Facebook só as notificações de Facebook. Ele vai ter todas as notificações. Mesma coisa se eu clicar no Twitter, mesma coisa se eu clicar no WhatsApp. Próximo menu é alarme, então você consegue adicionar despertadores, né, alarmes aqui no seu smartwatch X16. Essa próxima opçãozinha aqui é de mensagem, mas o meu não tá emparelhando aqui com o meu smartphone, porque eu desemparelhei ele, mas aqui é para ficar salvo as mensagens. Próximo menu é onde fica armazenado as chamadas, o histórico de chamadas recebidas e realizadas no seu smartwatch, aqui no meu não tem. Próximo menu é de configurações, você consegue ativar e desativar os Bluetooths, você pode escolher aqui sons, os alertas, né, diferentes. Pode personalizar isso também. Consegue personalizar o volume das notificações. Configuração de display. Aqui é o brilho, né? Apesar de ter o atalho, mas aqui no menu também você consegue ajustar. E aqui quantos segundos a tela fica acesa. Tudo isso você consegue personalizar aqui pelo menuzinho. Aqui temos as opções de linguagem que você consegue colocar, configurar. Temos as opções de reset e as informações do dispositivo, ó. Aqui no caso das informações de linguagem, quando ele está conectado, emparelhado com um celular, ele já fica automaticamente em português. Próximo menu aqui é o de chamadas, para você conseguir fazer discagem de chamadas. Mas aqui eu faço uma observação de um ponto negativo para o smartwatch. Sabe quando você conecta o Bluetooth de chamadas? Quando você faz isso no X16, a partir de então todos os áudios que você vai gravar no seu celular ou vídeos que você vai ouvir, música que você vai escutar no seu celular, automaticamente passa tudo aqui para o smartwatch. Então não tem como tirar essa configuração, essa função. Então se você ativar o Bluetooth de chamadas, vai acontecer de todos os áudios terem que ser gravados aqui pelo smartwatch. E não tem como tirar essa configuração, essa opção. Estou fazendo um teste de chamada aqui. O telefone encontra-se ocupado. Por favor, tente mais tarde. Então, na verdade, esse teste que eu fiz aqui de ligação foi só para vocês terem uma noção do alto-falante aqui do relógio. Vocês perceberam que é um alto-falante muito bom, o que para mim contou como um ponto positivo. Então, o alto-falante dele é bem alto, bem nítido, dá para ouvir
super ali na chamada, né, na ligação. Porém, tem essa questão chata aí de que todo áudio que você for fazer é tudo pelo smartwatch, é tudo pelo microfone aqui do smartwatch. Próxima opção do menu são os contatos, a sua lista telefônica. Isso aqui é sincronizado junto com o seu celular. Então, emparelhou com o seu celular, sincroniza ali, habilita a opção de sincronizar a sua agenda telefônica do celular, que vai aparecer tudo aqui no smartwatch. Próxima opção é para tirar fotografias remotamente. Próxima opção é de músicas, para você conseguir pausar, dar start, pular para a próxima ou voltar para a playlist, para a música que você estiver ouvindo da sua playlist. Próxima opção é de Bluetooth, para você conseguir deixar os Bluetooths ativados, né? Porque são dois Bluetooths, o Bluetooth da notificação e o Bluetooth da chamada. E é isso, pessoal. O último aqui é do Bluetooth. Se você arrastar, já vai para a tela inicial, ali onde começa o menuzinho com as notificações. Como eu mencionei no decorrer do vídeo, o aplicativo que o X16 emparelha é o aplicativo M2 Wear. Confesso que não é o aplicativo que eu mais gosto. Eu acho que tem aplicativos para smartwatches de entrada muito melhores, que eu gosto muito mais, que são mais intuitivos, que são mais fáceis de mexer. O M2 Wear, ele supre a necessidade, mas não é um aplicativo assim tão bom, tão ok. Eu fiquei testando ele, usando ele uns dias. Eu achei que a conexão do Bluetooth de vez em quando caía, mesmo eu estando do lado do celular. Porque assim, a conexão com o Bluetooth cair até uma certa distância é super normal, porque daí você perde o sinal do Bluetooth e vai desemparelhar, você não vai conseguir receber as suas notificações. O problema é que eu senti que isso aconteceu mesmo eu estando com o smartwatch perto do celular. E também mesmo eu deixando o aplicativo funcionando ali, rodando em segundo plano no meu celular, sem fechar ele. Bom, em relação à precisão do sensor, eu vou colocar aqui o meu Apple Watch e eu vou fazer o teste com vocês para a gente ter aí uma noção da medição dos batimentos cardíacos. Se der uma pequena variação, não tem problema, é normal. Um pouquinho só de variação é normal, porque se tratam de equipamentos diferentes, estão numa posição um pouquinho diferente aqui no braço, mas é para dar aí um resultado aproximado. Então vamos acessar aqui a opção de batimentos cardíacos. Vamos aguardar eles fazerem a medição. O Apple Watch já me trouxe aqui a informação de 103 batimentos. E o X16 está bem abaixo, ó. 92, 78, aí ele parou em 78 batimentos, contra 108 do Apple Watch. Eu confesso que quando eu tô gravando o vídeo eu fico um pouco mais acelerada, então eu confio bastante aqui na medição do Apple Watch. No Smartwatch X16 ele tá muito baixo, tá muito baixinho mesmo, então é o que eu sempre comento aqui nos vídeos mesmo. Em relação à precisão de medição dos sensores, esses smartwatches de entrada são um pouco complicados, eles trazem ali uma média mesmo, não é nada assim muito detalhado que você possa confiar com 100% de certeza de que está trazendo para você uma medição correta. E se a pergunta inicial do vídeo era se vale ou não vale a pena investir no Smartwatch X16, eu apresentei aqui para vocês todas as funções e todos os prós e os contras que eu notei no Smartwatch no decorrer dos dias que eu utilizei ele. A questão dele ter os joguinhos, que seria o diferencial desse modelo, eu sinceramente não sei se é algo usável para o nosso dia a dia. Eu realmente usei ali os joguinhos algumas vezes só para testar como seria a durabilidade da bateria e constatei que essa função gasta bastante bateria mesmo, então se você ficar acionando, brincando ali toda hora com os joguinhos, vai drenar a bateria muito mais rápido. Só que se você não usar os joguinhos, ele também não vai consumir bateria, então você deixa ele lá quietinho que ok, a bateria vai durar mais tempo. O relógio em si é um relógio muito bonito, muito bem acabado, com uma tela muito bonita, com uma resolução de imagem muito bonita também, e que faz e atende ligação com excelente alto-falante. Então o alto-falante desse relógio aqui, eu daria uma nota ali entre 8,5 e 9 de tanto que eu gostei do alto-falante, porém tem aquela situação chata de que conectou com o Bluetooth da ligação, você vai ter que usar sempre o microfone do relógio. Então cabe a você pegar todas essas informações e decidir
se pro seu uso, pro seu dia a dia, esse smartwatch vai suprir a sua necessidade. Enfim, pessoal, essa é a minha opinião. Como eu expliquei, eu trouxe aí para vocês todos os prós e contras desse relógio. E é claro que não dá para esquecer que se trata de um smartwatch de entrada, que tem um custo aí relativamente baixo e ainda assim é um smartwatch muito bonito, muito apresentável, um smartwatch muito de presença. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu tentei mostrar ao máximo todas as funções do smartwatch, mas é claro que se ainda assim ficou alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu tô sempre respondendo. Se você gostou do vídeo, não esquece do meu like e eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!